O tema da mensagem de hoje é a terra seca. Acompanhe no quadro, livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 7, diz assim: pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, e seu fim é ser queimado. A palavra hoje, amado, fala da terra que bebe a chuva, a terra que necessita. O texto fala de dois tipos de terra: aquele que produz a boa colheita, e também fala de uma terra que produz espinhos, que produz ervas daninhas. Deus está falando contigo nesta noite através dessas duas terras. Eu conheço, você também conhece pessoas que, mesmo está passando pela sequidão, diz assim: não, mas eu sou assim mesmo, estou passando por isso, mas é porque eu sabia que estaria passando, isso faz parte da minha vida, o que você está dizendo não tem nada a ver. Qual desses dois tipos de terra se identifica no seu coração? Preste atenção: sem Jesus, sem obediência, é terra estéril, é deserto. Mas a Bíblia diz: bendito é o Senhor, que disse que o deserto, se você crer, florescerá. Amém? Isso se cumpre, amado, quando nós estamos debaixo de uma palavra de ordem, quando nós realmente cremos em Cristo, da mesma maneira que Ele passou da vida para a morte, e na morte Ele ressuscitou. Assim somos nós. Todos nós, em uma fase da nossa vida, nos tornamos terra seca, ficamos injuriados, ficamos, angustiados, tristes por alguma razão, e começa a secar o nosso coração, começa a entrar o nosso humor, como diz a palavra de Deus, em terra de estio. Mas isso não vai prevalecer na sua vida. Isaías capítulo 32, versículo 15 diz assim: mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito, então o deserto virará um campo fértil, e as terras cultivadas darão melhores colheitas. Isso é para a tua vida. 4 coisas importantes nós iremos falar aqui hoje. Coisas importantes para a nossa vida. A primeira é a terra. Amém? Porque sem a terra, nada do que tem aqui poderia haver. Nem o mar, nem as aves, nem os animais, nem o ser humano, nada. Tudo depende da terra. Tudo é a partir da terra. A terra é a nossa base. E quando eu falo terra, eu falo em 2 sentidos: físico e espiritual. A sua terra é o teu entendimento, a tua terra é a tua unidade, a tua terra é a tua comunhão. O dia que nós aceitamos Jesus, nós aceitamos a base da terra, onde Ele diz: eu frutificarei nessa terra, e o que era árido, o que era seco, agora será abundante. Sabe, irmão, a terra ruim é aquela que a água bate, mas não consegue penetrar. A água é a palavra, a água é Deus tratando contigo, falando contigo a cada dia. Sabe, às vezes quando o nosso coração está tão seco, que a gente diz: isso eu já estou cansado de saber, eu já li essa passagem, meu pastor pregou, minha mãe fala sobre isso, meu pai fala, estou cansado de saber. Isso é uma terra ruim, é uma terra seca, é uma terra onde a água está tentando penetrar, mas não consegue, porque não há espaço. Ela ficou endurecida de tal maneira que ficou vitrificada. Às vezes o nosso coração está desta maneira, porque estamos chateados, porque perdemos um ente querido, porque o casamento não deu certo, porque os teus sonhos foram frustrados. Mas o Senhor diz: a água que eu te der nunca mais terá sede, a tua terra produzirá, o teu coração se alegrará, porque eu sou a água da vida. E o Senhor nos trouxe aqui para dizer: você pode estar no momento, como o Brasil se encontra, como muitos países se encontram, como terra seca, mas é chegado o tempo da abundante chuva, e o Senhor mudará esta nação. 2015, Yom Teruah, a trombeta está tocando, e quando a trombeta começa a tocar, é porque a mudança está chegando. Glória a Deus, aleluia. Você crê nisso? Amém.
Assim também são algumas pessoas que têm um coração difícil. Ouve a palavra, mas a palavra não entra no teu coração. A terra ruim, chão duro, sabe? Quantas pessoas têm cabeça dura? E a gente ouve pessoas dizer: fulano é cabeça dura. Já ouviu essa expressão? Na verdade não é cabeça, é coração. A pessoa até entende, até sabe. Então não é a cabeça que é dura, porque entrou no seu subconsciente, mas não desceu ao teu coração. Amém? Por muitas vezes essa pessoa precisa, como a expressão que também usamos, quebrar a cara, até que veja que sem Deus, sem obediência, sem unidade, sem comunhão, ninguém leva ninguém a nada, ninguém chegará a lugar. Nós não conseguiríamos ser uma igreja, eu, pastor, e você como ovelha. Como assim, pastor? Porque gente gosta de gente. Que não? Se você vier ao culto, vier você e mais uma pessoa, você vai dizer: nossa, o culto hoje estava frio. O louvor parece que não fluiu, porque a gente quer ver pessoas. Há momentos na nossa vida que nós nos fechamos a tal ponto de não querer que as pessoas estejam ao nosso lado. É a primeira coisa que fazemos. Começamos a nos afastar das pessoas que supostamente são as pessoas que são nossa família. Aí começamos a questionar a igreja. Ah, mas essa igreja, esses irmãos, essas pessoas, como se elas também não fossem sujeitos a errar como eu e você. Não deixe o teu coração endurecer, porque as pessoas não têm culpa do que você está passando, do que você está vivendo, da provação que você está atravessando. Jonas era um homem amado, durão, sabe? Aquele chucro de tudo. Ele foi chamado para ser profeta, e é desse que Deus gosta. Deus gosta daquele bem chucro, bem duro de coração, que nem era o Alexandre antes de ser pastor. Como era você antes de se converter? Como eram algumas pessoas que você conhece e que hoje as pessoas deitam e rolam e elas são mansas? A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Mas se você ver a história dele antes dele se converter, ele era tão duro de coração que ele mata alguém. Se o teu coração ainda não recebeu as águas do Espírito para avançar, se prepare que no Yom Teruah você vai acontecer. Sabe como que Deus faz às vezes conosco? O sofrimento nos faz amolecer. O sofrimento nos faz olhar para as pessoas que estão ao nosso lado. Jonas, amado, ele deveria obedecer a Deus. Ele deveria obedecer, porque o Senhor deu apenas uma única ordem para ele: vá até a cidade de Nínive e diga para aquele povo: se eles não se converterem, eles serão destruídos. Só isso. E Jonas ficou assim: como eu? Por que eu? Tanta gente. Tem o Ricardinho, tem a irmã fulana de tal, tem o diácono tal, tem meu pai, minha mãe, meu irmão. Por que Deus está mandando eu? Acho que Deus deve estar louco. Imagina, eu vou chegar na escola e falar de Jesus. Eu vou pagar esse mico diante dos meus amigos. Eu vou chegar no trabalho e falar: olha, se vocês não se converterem, Jesus vai voltar e vocês vão para o inferno. Eles não vão me ouvir, mas o Senhor te diz: Jonas, abre a boca, porque você não vai precisar falar nada, basta que você se posicione, que eu vou quebrar os corações endurecidos. É tanto que Jonas disse assim: não vou para ali, não vou não, eu vou para Tarsis. Eu quero ver quem é que vai mandar, quem é que vai me colocar nesse barco, quem é que vai dizer o que eu tenho que fazer. Quem manda na minha vida sou eu. Eu sou profeta, mas eu não sou besta. Eu sou profeta, mas eu tenho o meu direito. Eu sou profeta, mas eu sei o que eu quero. Eu sou profeta, mas eu posso dizer não. Se você é profeta, Deus vai dizer sim, e você vai concordar com ele. Ele entrou no barco para ir para Tarsis. O Senhor disse: você quer tirar força comigo?
A minha vontade, aos teus olhos, parece ser ruim, mas eu jamais terei nada de ruim para ti. O que eu tenho para você são situações, são coisas boas, não coisas más. Eu quero apenas te exaltar, Jonas, mas já que você não quer ser exaltado, eu te exaltarei do mesmo jeito, porque eu te amo. Você está entendendo? Você pode correr daqui para colar, você pode fazer o que for. Jonas resolveu desobedecer, e a pior coisa que deixa Deus chateado e faz a mão de Deus mover rapidinho é rebeldia. Já aconteceu alguns casos aqui na igreja em que o pastor disse: não faça, não vá, não é de Deus. A pessoa disse: que não é de Deus, o pastor manda na minha vida. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Você não é a primeira nem a última pessoa. Amém? E aí, infelizmente, nós aprendemos da pior maneira. Mas sempre tem aqueles que lá na frente ainda não ouviram, e o Senhor, na sua misericórdia, transforma o cativeiro e a pessoa começa a ser abençoada. Daí diz assim: ainda bem que eu obedeci. Não é bem que você obedeceu, né? Seu coração não é tão duro como deveria ser, né? Como muitos acham que é. Sabe, irmão? Eu já tive um coração muito duro na casa do Senhor. Eu não aguentei uma semana a pressão de Deus. Uma semana. Porque eu não dormia. Eu dormia, e quando eu dormia, sonhava com aquilo. Eu acordava dizendo: misericórdia, Senhor, eu não quero, manda outro. Deus mandava fazer. Sabe o que é isso? E depois que você passa pelo processo, que você avança, você entende: por que eu não fui antes? Quantas vezes o Senhor te chamou para o Evangelho e você debochou? Quantas vezes o Senhor falou do amor dele e você não quis dar ouvido? Olha onde você teve que vir: terra, para entender. Hoje eu falo: meu Deus, por que eu demorei tanto para aceitar Jesus? Se eu tivesse continuado lá quando eu tinha de 12 para 13 anos, que eu aceitei Jesus achando que eu não sabia o que estava fazendo, na verdade a minha alma, o meu espírito sabia, mas o coração duro teve que ir lá para o candomblé, passar, comer o pão com o diabo amassou da bota, ser humilhado de todo tipo de humilhação que você possa imaginar, para um dia dizer: Senhor, eis-me aqui. E quando isso aconteceu, mudou a história. Jonas precisou passar por tudo isso, até que ele entendeu que era melhor ir para Nínive. Ele não entendeu muito bem, não. A história diz que ele vai para o barco, e que aí então vem a tempestade. Toda vez que nós obedecemos o nosso líder, o nosso pastor, você que é homem, desobedece a tua esposa, você que é mulher, desobedece o teu marido, você que é filho, desobedece os teus pais, você que é funcionário, desobedece o teu líder. Preste atenção, conta os dias que a tempestade vai vir. E quando ela chega, ela vai chegando de mansinho, a gente não percebe, mas quando a gente dá fé, nós estamos com o nosso coração duro, fechado. E a terra, que é este coração seco, e não consegue produzir nada. Sabe, meu irmão, Jonas ficou desse jeito. Como se não bastasse, ele se esconde lá no fundo do navio, até que descobre que ele foi rebelde ao Senhor, foi lançado no mar. Você conhece a história? Foi engolido por um peixe, porque operando Deus, quem impedirá? Até que o Senhor ordena e diz para o peixe: você só vai abrir a boca a hora que eu mandar. E ele foi deixado na praia, aonde estavam cultuando a um Deus que era um grande peixe. Havia uma profecia naquela época: haveria um grande peixe que abriria a boca enquanto aquele povo estava adorando. Era uma idolatria, sim, mas Deus usa até os idólatras para poder revelar a tua vontade, a tua palavra. Quando eles estavam lá, abre-se uma boca de um grande peixe. Há quem disse que era baleia, não sei, pode ser alguma coisa maior, não importa a espécie de peixe. Seria um milagre enorme se fosse uma sardinha, um homem sair lá de dentro, não é verdade? É fato, a Bíblia diz um grande peixe. E quando Jonas sai, aquele povo entendeu que a profecia que eles aguardavam se cumpriu, e viu Jonas como um Deus. E Jonas não precisou dizer nada. De
disse: o Senhor me enviou aqui para dizer a vocês isso. Aquela cidade de coração duro, de uma terra seca, foi alcançada pela chuva da palavra de Deus. Amém, meu irmão? Muitos vivem caindo no pecado, no desânimo, porque infelizmente essa terra no seu coração é ruim. E terra ruim não produz nada, não é produtivo, não produz lucro, apenas prejuízo. Infelizmente há muitos cristãos que são como Jonas, que estão vivendo nessa condição. Não produzem fruto nenhum, não conquista nada, não ganha uma alma para Jesus durante um ano inteiro, porque acha que não tem necessidade. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz: Deus te chamou para ser profeta. Mas pelo contrário, vivem criando problemas com irmãos, com a família, com a igreja, com o pastor, sabe? Mas eu tenho uma boa notícia nesta noite. Deus quer transformar a terra ruim em terra boa. Sua alma pode ser até aqui um poço de problema. Talvez você tenha sido uma pedra de tropeço, não consegue dar bom testemunho, mas nem mesmo assim o Senhor desiste de você. Não desiste da tua família. Deus tem poder para transformar a terra ruim numa terra produtiva, numa terra boa e que dá fruto. Mateus 13:23 diz assim: mas o que foi semeado em terra, em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, e a 60, e a 30. Que maravilhoso, né, irmão? É quando começa a brotar a boa semente. E eu tenho certeza que algumas sementes, desde a sua conversão, está alojada aí no teu coração. Se ela não brotou ainda, fique em paz, porque na abundante chuva não vai ter semente que fique amuada, ressecada, porque o Senhor fará. Glória a Deus. Toda palavra que foi liberada para a tua vida, e você voltar à aliança e à comunhão, pode ter certeza que a tua terra produzirá paz, alegria e bondade. E uma vida assim, uma vida de intimidade com Deus, será como um jardim regado, sabe? Bem cuidado. Que o Senhor permita a nós, a igreja, essa situação. 2. Os espinhos. Mateus 13:22 diz: o que foi semeado entre os espinhos, e o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O espinho, amado, é algo que machuca e que fere. Já teve a oportunidade de furar o dedo com espinho? Eu, há algum tempo, eu trabalhei com decoração, até porque quando eu trabalhava no hotel eu fazia isso. Decoração com rosas naturais. Glória a Deus que hoje tem as artificiais. E uma das situações que tinham para fazer um bom arranjo, né? Fazer um buquê, era tirar os espinhos. Porque as rosas sem espinhos, elas eram muito caras. Eu me recordo que eu ia no Ceasa, na quinta-feira de madrugada, buscar flores, buscar rosas. E aquelas bastante espinho, elas costumam ter um caule um pouco mais grosso. E esses espinhos são mais puros de sair. Tem pessoas que, quando iam fazer essa decoração que não era para durar muito tempo, por exemplo, se fizesse no sábado, na sexta, para o sábado durava. Mas nós comprávamos mais barato, então comprava na quinta-feira. E às vezes o evento ia ser no sábado. Isso muitas vezes aconteceu na igreja. E alguém um dia falou assim: olha, pega um canivete e vai raspando, porque é mais fácil do que você ficar quebrando um por um com a mão. E por mais que tenha cuidado, sempre fura. E por incrível que pareça, amado, aquele furo é uma dorzinha muito chata, e por muitas vezes infecciona. E quando você raspa com a faca, você tem que tomar cuidado, porque aonde ele cortar e bater, aonde ele bater, no olho, na pele, ele vai furar e vai infeccionar, sabe? Se você toca nesse espinho e ele causa inflamação, é a mesma coisa
de pessoas quando abrem a boca porque tem um coração como terra seca, que ferem outras pessoas, que machucam outras pessoas simplesmente por vingança, por prazer. E existem pessoas assim. Aí você talvez me diga: ah, pastor, mas claro que existe, né? São pessoas que não conhecem Jesus, engano o seu. Tem crente que é espinho puro. Amém? Na verdade, irmãos, ninguém gosta de espinho, porque espinho incomoda. Muitas pessoas são cheias de espinhos. O que são espinhos? São palavras violentas, é o pecado, é a negligência, a murmuração, a enfermidade, são vários problemas. E existem muitos espinhos diante do cristão. Jesus diz em Mateus 13:22: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quantas pessoas não têm deixado o cuidado do mundo, as coisas desse mundo sufocarem a palavra? Se a palavra é buscar o reino de Deus, e as demais coisas, ou todas as coisas, vos serão acrescentadas. Mas nós vivemos num mundo de consumismo, que quanto mais nós ganhamos, mais nós queremos. Se você tem um celular novo, mas sai um outro com um modelo diferente, só porque a câmera dele é um pouco maior, um pouco melhor, ou porque a televisão já não é mais HD nem plasma, agora é Full HD ou 4K, você resolve ter algo melhor. Nós temos esse direito? Sim, desde que esse direito não venha nos escravizar a ponto de deixar de lado a obra que o Senhor nos chamou. Nós devemos estudar, devemos nos formar, devemos ter o melhor da terra. Mas se o melhor da terra te tirar da presença de Deus, então não é o melhor, é o pior da terra. Porque antes de você ter o emprego, de você ter o trabalho, de você ter essas companhias, ter essa empresa, você nunca passou fome, você nunca passou dificuldade. Deus sempre foi na tua vida, só que Ele abriu uma porta para você prosperar e não para você paralisar. E muitos, sem perceber, começam a criar espinhos no teu coração. E quando nós vamos falar com essa pessoa, ela está sempre armada. E ela diz: não, mas se eu trabalhar, Deus não vai me dar nada. É verdade, você precisa trabalhar, você não dá para cair no céu. Mas o seu trabalho não pode te afastar da presença do Pai. E nos últimos dias, é isso que acontece. Nós vivemos uma cidade que não dorme. Você pode andar a qualquer hora em São Paulo, que você vai ver trânsito, você vai ver movimento de pessoas, e que alguns anos atrás não era assim. Já não basta mais o mercado, sabe, fechar às 6 horas da tarde. Passou para as 8, passou para as 10, passou para meia-noite, e agora é 24 horas. Antigamente, pela palavra de Deus, diz que as pessoas trabalhavam no sábado, era dia de descanso. Hoje é 6 por 1. A minha nora arrumou um emprego, coitada, aqui em cima. E a mulher disse para ela: olha, filha, falou, quando que é a minha folga? Você não tem folga. Mas desde domingo eu preciso ir para a igreja, estou começando a ir para a igreja. Não, aqui é assim, agora que entrou o verão, o dia que chover, é a tua folga. Imagina a seca que nós estamos passando. E ela dizia: não, é porque eu estou grávida, eu vou ganhar neném, não tem meu marido, mas ele não faz nada. Pergunta se fica alguém. Quem é que trabalha sem folga? Não é verdade? E tem pessoas que superam isso. De que maneira? Aceitando, porque não tem jeito, né? Um dia eu batizei um garoto, eu já falei isso centenas de vezes, eu sempre gosto de comentar esse assunto. O dia que eu vi ele, a última vez que eu vi, foi no dia do batismo. O pastor, eu não tenho tempo, arrumei um emprego no extra. Me falaram que era à noite, mas 3 meses depois, no máximo 1 mês e meio, chutando alto 3 meses, eles vão passar até amanhã, até hoje. Qual era a folga dele? Plena segunda-feira. Segunda-feira nós não temos culto, a não ser a outra campanha diante do trono, são 12 dias. Então ele passou a não tomar ceia, passou a não vir à igreja,
passou a não frequentar. Moral da história, ele voltou para onde? Para estaca zero. Agora eu te pergunto, aonde Deus está neste negócio? Se a gente aguardar um pouco mais, a porta que o Senhor tem para nós é porta de conquista. Mateus diz: não se iluda, e cuidado com as fascinações deste mundo. Nenhuma semente, amado, brota numa vida cheia de espinho. O espinho, ele sufoca o poder de Deus, a palavra de Deus, a alegria do crente, o seu amor pela igreja. Sabe que hoje Deus quer arrancar os espinhos desta nossa terra seca. Se você vai para o Nordeste, naquelas cidades que não chove, o que mais você encontra são cactos. Eles conseguem guardar para sobreviver a água dentro deles, mas nem gera quando está com fome e come aquilo, porque é tanto espinho, não tem possibilidade. O tempo, por muitas vezes, faz isso com o coração de muitos cristãos, sabe? A vida dele passa a não florescer. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz: Deus tem um arado. Número 3, o arado. Hebreus 12:11 diz assim: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ou depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Vou ler mais uma vez para que você entenda. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Quando a pessoa é disciplinada, ela fica alegre pela disciplina? Difícil, não é? Mas glória a Deus que eu e você fomos disciplinados pelos nossos pais. Quantas vezes você diz: poxa, meu pai não me ama, acho que ele só ama meu irmão mais novo, ou minha irmã mais velha? Quantas vezes talvez você disse assim: olha, se eu fugir de casa, eles não vão nem dar conta. Não me ama mesmo, só sabe dar bronca, só sabe dizer não, 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 não. Carinho que é bom eu nunca vejo, mas repreensão. Olha o que diz Hebreus 12:6: porque o Senhor corrige a quem? O pai corrige o filho porque ele ama. Passar o arado, amado, é arrancar desta terra seca toda a sujeira, sabe? Todo estado que está petrificado, que está duro. Não é fácil. Ninguém gosta de ficar corrigindo ninguém gosta de ficar pegando no pé de ninguém, mas Deus tem um arado para nós, porque é o arado que faz amolecer a terra, pois a semente jamais vai brotar numa terra dura. Mas a Bíblia diz que quando o arado passa, amado, a terra se transforma em solo macio. Amém? Para quê? Porque desta forma ele está preparado para receber a água. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: qual é o arado de Deus? Sabe qual é o arado de Deus? É tratar das nossas fraquezas, dos nossos fracassos, é tratar das nossas amarguras. São as experiências difíceis, uma após a outra, até quebrantar o nosso coração. Quando você vê uma pessoa sendo moída, não entra no meio não. É a mesma coisa, o pai está corrigindo o filho, às vezes está dando uns tapas no filho. Se o outro entrar no meio, toma paulada também. Sim ou não? Às vezes fala: tadinho, né? Meu irmão ora tanto, mas está passando por tanta luta. Você conhece o coração dele? Deus conhece. Sabe, isso tem que ser de experiência para nós. Deus, quando vê isso aqui, ó, terra seca, ele se entristece. Sabe por quê? Porque não foi isso que ele produziu. Isso aqui representa a morte, isso aqui representa sujeira, lixo, isso representa esterco. Mas o esterco é bom sim, precisa morrer para ajudar alguém que quer morrer. É por isso que o Senhor tem o arado, passa pela terra, fere a terra. É doloroso o arado de Deus, mas esse arado é uma aprovação no trabalho, na família, por muitas vezes enfermidade.
Mas tenha certeza, meu irmão, é a mão de Deus trabalhando, desejando que essa terra seja boa. O Senhor te ama, por isso é que Ele nos corrige. É por isso que Ele passa o arado em nossas vidas. Hebreus 12:6 mais uma vez diz: porque o Senhor corrige a quem? Se você não conhece uma pessoa, não tem nada a ver com ela, e ela começa a fazer algumas coisas erradas, e você sabe que se você falar ela não vai dar ouvido, o que você faz? Se cala. Não é meu filho, não é meu parente, não é meu amigo, não é nada meu. Não adianta eu falar, então vai morrer no braço. É assim. Agora, quem ama faz o quê? Corrige. Por que corrigir? Não seria bom a gente estar na escola quando faz uma prova, saber que tirou 10 mesmo que você errou tudo? Seria bom? Não. Sabe qual a pior frustração daquele que cola? É saber que ele continuou burro. Ele tem 10 em tudo. As pessoas olham e falam: nossa, que bom aluno, mas não faça nenhuma pergunta para ele. Porque se você fizer, ele vai mostrar quem ele é. A primeira sensação é de ser um espertão. Nossa, colei, ó. Vou passar. Mas tem um ano que vem. Você vai precisar aprender, você não aprendeu. Você colou. É bom a gente ter uma nota da qual realmente favorece o é real daquilo que você realmente tem. Porque se você aprendeu hoje, daqui 10 anos perguntar, você vai saber. Eu tinha uma dificuldade na escola, em matemática, logo quando eu passei, acho que se eu não me engano, para a quinta série, que eu aprendi os sinais de maior e de menor. Ah, meu Deus, qual lado que é maior, qual lado que é menor? Não sei, não gravava. Você não teve essa dificuldade? Acho que é só eu, né? Eu tinha essa dificuldade de maior e menor. E aí, quando chegava na prova, eu falava: e agora? Eu falo que a maior é assim com a mão direita e menor é com a esquerda. E se for o contrário? O que eu fazia? Uma eu chutava assim e a outra eu chutava assim. De uma das duas eu sei que eu vou acertar. Até que um dia o professor disse assim: Alexandre, eu percebi que você tem dificuldade só em sinais de maior e menor. Eu vou te ensinar um truque que nunca mais você vai esquecer, é fato. Esse aqui, que é o menor, tá? Né? Aqui para vocês deveria ser o maior. Você coloca um risquinho aqui. Um risquinho aqui vai ficar aqui número. Esse aqui você também coloca um risquinho, né? Aí vai ficar aqui número. Então, 4 é menor, maior é 7. Nunca mais eu esqueci isso. Eu não precisei mais colar. Porque quando eu colava, eu falei: se eu estiver colando errado? Sabe, irmão? Então, quando nós queremos aprender, Deus nos dá pequenas estratégias e a gente passa a nunca mais esquecer aquilo. E um dia eu estou ensinando para a Giovana e ela diz: olha, eu tenho essa dificuldade, pai, eu nunca sei qual é maior e menor. Eu lembrei: minha filha, faça assim, esse risquinho. Nossa, que fácil. Nunca mais ela vai esquecer, vai acabar passando de geração a geração. Não é verdade? São coisas muito pequenas, mas que o Senhor tem para nós. Mesmo, amado, que o arado nos incomoda um pouco, entenda que Deus está preocupado com o teu bem. A palavra em Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Preste atenção. Se o diabo falou no teu coração que você não tem chamado, não te ouviu, porque o Senhor chamou você segundo o propósito que Ele tem contigo. Eu não sei qual é. Algumas pessoas a gente até sabe, né? Está na cara. Mas saiba que você tem um chamado. Você não é um zero à esquerda, um zero ninguém. Você é alguém que tem um chamado de Deus. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles a quem Ele ama. Tu és amado, Pai. E algumas coisas aconteceram na tua vida e hoje você sabe que bastou aquilo acontecer para que hoje você tenha uma experiência real. Amém? Muitas coisas, amado, eu tive que passar e sofrer para que eu pudesse ter uma experiência com Deus. Quarto e último, a chuva
João 4,14 diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe que no sertão, um dos momentos mais separados nos dias de seca é a chuva. É o momento mais esperado. Há lugares que eles, quando sabem que vai chover, colocam roupas novas, as melhores que tem, para se banhar na chuva. Outros pegam bacia, tigelas, para guardar um pouco daquela água, porque é preciosidade. Amado, São Paulo nunca soube o que é seca, e hoje nós estamos sabendo dar valor a isso. Eu na escola, você também já ouviu falar muito de cearense. Lá no Ceará, quem tem água no joelho lá em Ceará é rei, né? Porque não tem água, então os que tem água no joelho eles prendem, porque está sobrando. Piadinhas assim, não é verdade? E hoje os cearenses estão dizendo: olha lá os paulistas, olha lá a terra seca. A gente nunca pode dizer: isso aqui eu nunca vou passar, isso aqui eu nunca vou viver, isso aqui nunca vai acontecer comigo, porque nunca me fizeram. A terra da Garoa hoje é conhecida como terra seca. Você viu a cidade de Jundiaí como é que está? 28 dias sem água e 2 com água até meio-dia. Se você encheu as panelas bem, senão não. Aí o que aconteceu? Deu uma chuva, falaram: glória a Deus, né? Essa chuva encheu, vai dar. Você viu o que aconteceu? Toda a sujeira do rio ficou nas bordas. A chuva veio, misturou com o esgoto e a água ficou pior do que estava, porque é um processo. A terra seca, quando ela está realmente seca, ela necessita da porção da chuva para sugar a água, para amolecer a terra, para que aí então, quando vier as próximas chuvas, ela poder guardar a chuva. Você pode pegar uma esponja e jogar água nela. Você fala: cadê a água? Sumiu, porque ela está seca, ela sugou. A partir do momento que ela está encharcada, é que ela começa a acrescentar ou guardar. Deus, nessa campanha, Ele vai começar a molhar o seu coração, vai começar a molhar a tua alma, até que esta alma fique encharcada, e a partir daí, abundante chuva vem. Amém, meu irmão? O sertanejo sabe o quão é importante a chuva. O cristão deve saber o quão é importante a chuva, a abundante chuva, que são a palavra de Deus derramada sobre nós. O sertanejo sabe que a chuva representa alegria, representa vida para os animais, para as plantações, para as pessoas. A chuva que vem de Deus, amado, é separada para a tua vida e vai produzir vida. Apocalipse 22:17 diz assim: aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água. Jesus tem o mesmo valor que esta água que precisa jorrar do deserto. Essa terra seca, que hoje você olha e vê tristeza, e quantas pessoas têm visto aqui em São Paulo e em muitos lugares, como o Rio São Francisco, que banha boa parte do Nordeste, está praticamente seco. O rio, talvez, se não é o mais, é um dos mais importantes do país. E quando você olha, você vê essa imagem, a terra rachada. É um aspecto feio, não é? Assim, às vezes, nós nos encontramos. E neste momento, talvez os seus problemas, suas desilusões, seu casamento, seu coração, ele precisa ser inundado, para que você entenda que você precisa de Jesus. Pastor, eu estou desviado, se eu falar assim. Eu saio daqui só tem crente. O desviado não é aquele que está fora da casa do Senhor apenas. Tem muitas pessoas que estão na casa do Senhor, mas está com seu coração seco. Não deixa a água descer, não deixa a palavra penetrar. A sua ação tem sido de rebeldia. Você não anda em concordância. A Bíblia diz: quando 2 ligares na terra, será ligado no céu. E quando desligares na terra, será desligado no céu. E às vezes o que nós fazemos, a palavra é de união, a palavra é de ligação, e você é o único que está lá desligado, diz: eu não
concordo, então eu não vou fazer. Terra seca, dura, rebelde. Se você quer ser essa terra boa, amado, que tal pedir ao Senhor que passe o seu arado no seu coração, a fim de remover os pedregulhos, a fim de remover os espinhos e todo o mal? O Senhor está fazendo justamente isso agora. O Senhor está fazendo isso, Ele está trabalhando e vai continuar trabalhando no teu coração, passando esse arado profundamente. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Eterno Deus.